eu vou fazer a pergunta mais importante que eu acho de tudo que a gente vai falar aqui hoje. O que é a justiça militar? Ok. A justiça militar, dentro do ordenamento jurídico do Brasil, né, nós temos a Constituição Federal como ápice aí do ordenamento jurídico, né, nós temos aí o conjunto de leis, etc. Temos a estrutura dos poderes executivo, judiciário, legislativo. A justiça militar é um órgão do poder judiciário. Essa é uma primeira questão que a gente tem que fixar, né? Até porque tem muita gente que desconhece isso. Então, os órgãos do Poder Judiciário são estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Maior, e a Justiça Militar ela é um segmento do Poder Judiciário especializado numa matéria que nós vamos aqui, né, conversar, para conhecer de crimes militares, né? E eventualmente de ações cíveis envolvendo o regulamento disciplinar. Então, basicamente é isso. Agora, a Justiça Militar ela cuida de uma faixa aí altamente estratégica no Brasil, porque ela controla a eficiência, né, a conduta dos militares, que são aqueles que estão aí protegendo a sociedade, Marinha, Exército, Aeronáutica, aliás, a nossa nação, e as polícias militares, que estão aí, sim, internamente, protegendo o cidadão, protegendo a sociedade no dia a dia. Então, a Justiça Militar tem um papel muito importante dentro do Poder Judiciário. Quer dizer, é uma coisa, é uma justiça que tem um complicador. E eu vou explicar o que eu chamo de complicador. Você tem que julgar as pessoas que cometem delitos, que cometem crimes, e protegendo a sociedade. Né? Fazendo parte, por exemplo, de Marinha, Aeronáutica, sim. Exército, enfim, né? Das polícias, né? que estão aí nas ruas tentando proteger as pessoas e tal. E eu acho que fica até mais difícil para um juiz, ou não? Olha, eu diria o seguinte, eu não entendo assim que é mais difícil, né? É um segmento que você precisa conhecer. Tem valores específicos, né? Tá. Veja, o militar no Brasil, ele não pode fazer tudo que o civil pode fazer, tem assegurado a Constituição. O militar não pode fazer greve, o militar não pode sindicalizar, né? O militar não pode, quando no serviço ativo, pertencer a partido político. Então são proibições da Lei Maior, da Constituição, que, veja, dentro de um conjunto de deveres, né, torna o militar uma pessoa diferenciada, com valores, com proibição, com princípios, regras, tal, que são próprios daquela categoria. Então, por exemplo, no Brasil, a única categoria que presta um compromisso perante a bandeira de defender a pátria, de defender a sociedade, proteger o cidadão, inclusive com o sacrifício da própria vida, é o militar. Então, veja, claro. Mas por que isso existe? Existe dada a situação jurídica do militar. Então, o juiz, aquele que vai conhecer dia a dia dessas causas, ele tem que conhecer tudo isso, ele tem que entender os valores, a deontologia militar, os regulamentos, né, a questão de hierarquia e disciplina, que é fundamental, né, os deveres, porque dever é uma palavra que para o militar é a regra, né? O militar só tem dever e direitos, ele também tem direitos, mas são muito poucos. Então eu costumo dizer o seguinte, eu já escrevi no meu Instagram, etc. Tal. Por que a instituição militar, seja ela federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, ou estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros é eficiente? Isso é indiscutível. A instituição militar, ela é eficiente. Por quê? A gente estuda muito, né? Eu tenho aí 49 anos de janela nesse meio. Porque para o militar predominam os deveres, são poucos direitos. Então não tem contestação. O militar tem missão
né? A missão qual é? Proteger a população, fazer o policiamento, enfrentar o perigo, né? Proteger as fronteiras, etc. Estar preparado para combater o inimigo. Esse é o dever. Então, dever. Mas quais são os seus direitos? Eles são muito poucos dentro desse contexto. Quando a gente analisa a situação do servidor civil ou do civil, é uma situação totalmente, veja, incomparável com o militar. Então, o juiz que vai atuar nesse campo, ele precisa conhecer isso, né? Porque senão ele vai cometer injustiças. Ele vai tratar o militar como o civil. Aí fica complicado. Agora imagine ele tratar o civil como o militar, né? Aí então, vai complicar ainda mais. Aí é um absurdo, né?